Saudações cordiais e fraternas a tantos quantos estejam acompanhando mais esta nossa gravação transmitida pelo seu canal A Fé Ortodoxa, gerenciado por nosso querido amigo, o Padre Policarpo. O objetivo da gravação de hoje é esclarecer alguns pontos relativos ao veículo da tradição, ou melhor dizendo, da tradição apostólica. No entanto, para bem compreendermos o alcance desta exposição, devemos fornecer alguns breves esclarecimentos sobre o conceito de revelação divina e suas fontes. Primeiro ponto a ser esclarecido é o próprio conceito de revelação divina, o qual pode ser definido como a autocomunicação de Deus, ou a comunicação que Deus faz aos seres humanos, fornecendo-nos informações sobre a sua natureza, a natureza do mundo espiritual ou invisível, o destino do espírito humano e a consumação dos tempos. Este é o objeto, estes são os principais objetos ou conteúdos da autocomunicação divina. Quanto à fonte da revelação divina, temos nós que emana da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a revelação divina, e por revelação divina entendemos o cristianismo ou as instituições cristãs. Foi esta revelação divina transmitida aos seres humanos pelo verdadeiro Deus e verdadeiro homem Jesus Cristo, ou, como preferirem, pelo Deus encarnado Jesus Cristo. É o próprio Deus que assumiu a nossa condição, que assumiu a nossa natureza para informar-nos da melhor maneira possível, com as melhores garantias a respeito do seu ser, do nosso futuro e de sua vontade. Portanto, a partir desta definição de que a fonte mais remota da divina revelação é o Deus encarnado Jesus Cristo, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, concluímos que o Antigo Testamento ou os escritos judaicos não são fonte da revelação cristã. Os escritos judaicos do Antigo Testamento são um testemunho profético a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. São um anúncio prévio, sobrenatural, miraculoso, sobre sua pessoa e sua missão. E o objetivo do Antigo Testamento é conduzir-nos ao Deus revelador, ao Deus encarnado, ao Deus autocomunicante, Jesus Cristo. Aqueles que pode surgir esta questão, há sim um elemento revelado no Antigo Testamento, não porém não de natureza metafísica, mas de natureza prática, que é o Decálogo, ou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são resultado
o produto de uma comunicação divina. E, neste sentido, receberam a chancela de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos lembrar que, a respeito dos 10 mandamentos, disse nosso Senhor que a letra mais pequenina jamais passaria. E, ao ser confrontado pelo jovem rico, determinou nosso Senhor que ele cumprisse todos estes preceitos dos 10 mandamentos. Porém, para além dos 10 mandamentos, para além desse espaço a que chamamos de moralidade, não encontramos qualquer tipo de comunicação num sentido metafísico. O Antigo Testamento, de fato, o Antigo Testamento não nos informa sobre a Trindade divina, não nos informa sobre as duas naturezas de Jesus Cristo, não nos informa sobre o sacramento do batismo, sobre o sacramento da Eucaristia, sobre a oração do Pai Nosso, sobre o juízo final, sobre as bem-aventuranças. Nenhum destes conteúdos essenciais para a fé cristã encontra-se presente no Antigo Testamento. Mesmo porque, cumpre enfatizar, é o Antigo Testamento um testemunho profético que nos conduz a nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um repositório de doutrina cristã, não é um manual de doutrina cristã. Bem, então, tornamos a premissa inicial. A fonte da revelação cristã é uma pessoa viva, a pessoa de Jesus Cristo. Os mistérios essenciais de nossa fé. A Trindade divina, a encarnação de Deus, as duas naturezas de Jesus Cristo, sua personalidade única, a comunhão de bens, a imortalidade da alma, a ressurreição dos mortos e o juízo, o batismo, a Eucaristia, a presença real do Senhor neste sacramento, a ordenação, a penitência. Todos estes mistérios nos foram comunicados por nosso Senhor Jesus Cristo durante seu ministério, através de sua pregação. Por isso, não nos deparamos com ele no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento não é capaz, não é apto, não foi disposto para comunicar-nos estes artigos de fé, estes mistérios peculiares ao cristianismo e revelados ou comunicados por seu fundador. Portanto, no que diz respeito à suficiência das Escrituras, o Antigo Testamento não presta qualquer auxílio. O Antigo Testamento não serve para fundamentar esse princípio, o princípio protestante da sola Escritura, porque no corpo do Antigo Testamento, como dissemos, não se encontravam, não se achavam as verdades essenciais do cristianismo. Por isso, no prólogo do Evangelho de São João, topamos com a seguinte afirmação: Moisés, por Moisés veio a lei, o Decálogo. Por Jesus Cristo, a graça e a verdade. Ou seja, por Jesus Cristo, pelo Deus encarnado, os sacramentos, que são as fontes da graça,
e a comunicação das verdades propriamente cristãs, às quais nos referimos há pouco. Outro texto bastante importante também se encontra no Evangelho de João. Tudo quanto o Filho que está no seio do Pai ouviu no seio do Pai, nolo comunicou. Então, quem comunicou a nós, seres humanos, tudo o que ouviu no seio do Pai, na natureza do Pai que o gerou desde toda a eternidade, quem nos comunicou sobre a essência e a vontade divina foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro personagem do Antigo Testamento, seja ele quem for, poderíamos falar Abraão, Moisés, Salomão, Isaías, personagem algum do Antigo Testamento, teve acesso ao seio do Pai, porque nenhum deles foi gerado pelo Pai desde toda a eternidade. O único gerado no seio do Pai desde toda a eternidade foi nosso Senhor Jesus Cristo, o qual jamais separou-se do seu Pai, o qual estava no Pai e com o Pai, e com quem estava o Pai. Esse, nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu o testemunho celeste, a voz que ecoou nas nuvens do céu e disse: Este é o meu Filho bem amado, escutai-o. Este testemunho não foi dado a nenhum outro, nem a Abraão, nem a Moisés, nem a Salomão, nem a Jeremias, nem a Isaías, nem a Ezequiel ou qualquer um dos líderes e profetas da casa de Israel. Porque, repito, eles não estavam no seio do Pai, eles não foram eternamente gerados pelo Pai, eles não eram Deus encarnado. Portanto, a revelação cristã foi comunicada da maneira mais precisa, da maneira mais clara, da maneira mais objetiva em termos de possibilidade, pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta comunicação feita por nosso Senhor Jesus Cristo, esta comunicação é o que chamamos de revelação divina. É um fenômeno transcendente, não um fenômeno natural, que possa ser substituído por pesquisas, por estudos, por conjecturas, por inferências ou por ilações humanas. A revelação divina, sendo transcendente e sobrenatural, uma vez perdida, não poderia ser recuperada por meio através de qualquer método natural. Fosse a exegese, fosse o estudo, fosse a pesquisa, fossem ilações, fossem especulações, inferências puramente humanas. Essas especulações jamais poderiam recuperar a verdade divina que nos foi comunicada pelo veículo da encarnação de Deus, ou pelo Deus e homem Jesus Cristo. Dito isto, nos perguntamos a respeito de quais sejam os veículos destinados a conservar a integralidade da revelação divina. Naturalmente que Deus, sendo perfeito, sábio, sapíssimo e perfeito, proveu Deus algum mecanismo para conservar até o fim dos tempos, de maneira imaculada e pura, esta revelação divina, fruto da sua encarnação. Cabe a nós perguntar-nos quais teriam sido estes recursos, quais teriam sido estes meios, quais teriam sido estes veículos. Dizem, claro, os protestantes que o único veículo da revelação divina
o veículo dizem os protestantes que o veículo suficiente para conservar, manter no curso dos séculos a revelação divina é a Escritura. Ou eles dizem Bíblia, ou Novo Testamento, ou Evangelho escrito. Então foi apenas e exclusivamente para eles protestantes, através do livro, através da Escritura, através da palavra escrita, que a revelação divina tem se perpetuado no curso dos séculos. Então, eles afirmam um só recurso e um recurso suficiente, que é a Escritura. Seja o que chamam de Bíblia, seja o Novo Testamento, ou seja o Evangelho. De qualquer maneira, a palavra escrita, eles afirmam de maneira categórica que ela seria suficiente, tá? Seria um veículo suficiente e capaz e hábil para transmitir e conservar no decurso dos séculos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua mensagem, a sua doutrina. A Igreja Apostólica, a Igreja una, santa, católica e apostólica e ortodoxa, a fé ortodoxa, a ortodoxia, opõe-se a esta afirmação do protestantismo e afirma que nosso Senhor Jesus Cristo proveu a divina revelação de 2 veículos transmissores destinados a mantê-la, destinados a conservá-la. O primeiro veículo seria a pregação, a oralidade ou a tradição apostólica. Por que seria este o primeiro veículo? Porque, em termos de revelação cristã, em termos de cristianismo, o veículo da tradição precede, no mínimo em 60 anos, o veículo da Escritura, ou seja, do Evangelho escrito e, por extensão, do Novo Testamento. Como disse, é inútil, é ocioso, é irrelevante. Os protestantes adoram gritar a plenos pulmões que já existia Antigo Testamento. Nós só aceitaremos a sua afirmação, a afirmação deles de que já havia Antigo Testamento, se eles protestantes, nos mostrarem dentro do Antigo Testamento todos os elementos de nossa fé cristã. Então, se os protestantes dizem que já estava lá o Antigo Testamento, insinuando que o Antigo Testamento é uma escritura cristã, devem eles protestantes, evidenciar que todos os artigos de nossa fé cristã, todos os artigos essenciais, todos os ensinamentos transmitidos por nosso Senhor Jesus Cristo já se encontravam ali de alguma forma no Antigo Testamento. E isto nós desafiamos os protestantes a fazê-lo. Eles não podem fazê-lo. Não são capazes, mesmo recorrendo ao recurso desonesto do livre exame, mesmo apelando, fazendo apelos desesperados ao subjetivismo e ao relativismo, eles não podem demonstrar que todos os ensinamentos comunicados por nosso Senhor Jesus Cristo já se encontravam presentes no Antigo Testamento. Eles não podem demonstrar que existam afirmações lá no Antigo Testamento sobre a Trindade Divina, sobre as duas naturezas do Cristo, sobre a comunicação de idiomas na única pessoa do Cristo, sobre a Eucaristia, sobre a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, sobre o batismo, sobre a penitência, sobre a ordem, sobre o juízo final. E ainda não podem nos mostrar no Antigo Testamento a oração que Jesus nos ensinou, a oração cristã por excelência, que é o Pai Nosso. Como não podem mostrar no Antigo Testamento as bem-aventuranças. Então, a essência do cristianismo. Quando falamos na essência do cristianismo, estamos falando no Sermão do Monte, no Pai Nosso, na encarnação de Deus, no juízo final, na Trindade Divina. E eles, protestantes, não podem demonstrar que cada um desses ensinamentos se encontra ali, presente no Antigo Testamento.
Então, o recurso ao Antigo Testamento, dizer que quando Jesus Cristo fundou a igreja já havia Antigo Testamento, não resolve absolutamente nada. Não decide e não resolve a questão. Por quê? Porque o Antigo Testamento não é um registro cristão, porque o Antigo Testamento não é um manual de doutrina cristã, porque o Antigo Testamento não é um repositório de nossa fé cristã. O Antigo Testamento, como já dissemos, é sim divino, enquanto contém um testemunho profético que nos aponta para a fonte da revelação divina, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, o Antigo Testamento é divino, é sagrado e é precioso, enquanto nos encaminha profeticamente para a pessoa de Jesus Cristo, que é a fonte da divina revelação. Porém, o Antigo Testamento, de modo algum, contém a totalidade dos ensinos cristãos. O Antigo Testamento, de forma alguma, contém a integralidade da fé cristã. Ela não se encontra em seu conjunto presente nos livros judaicos do Antigo Testamento. Então, falar em Antigo Testamento que ele é anterior à igreja, como de fato é mais antigo, não resolve absolutamente nada, na medida em que o caráter do Antigo Testamento não é integralmente cristão, não é totalmente cristão, e ele não satisfaz a exigência de portar a integralidade da revelação divina comunicada por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí surge um sério problema para eles, protestantes, adeptos da suficiência das Escrituras. Porque se não há testemunho, se não há um testemunho completo no Antigo Testamento a respeito dos dogmas de nossa fé, dos artigos e mistérios da fé cristã, então eles, protestantes, deveriam se voltar para o Novo Testamento. E o Novo Testamento, o Evangelho escrito, já deveria ali estar presente antes da morte e da ressurreição de Cristo. É o que não se dá. Não se dá de modo algum. E eles, protestantes, podem ler, inclusive, o livro de Oscar Cullmann, sobre a tradição luterana, sobre a tradição nos primórdios da igreja. Temos que perguntar aos protestantes, adeptos da suficiência das Escrituras, se o Novo Testamento contém a totalidade da revelação cristã em cada um de seus livros ou apenas em seu conjunto. Claro, protestante algum nos diria que protestante algum ousaria dizer-nos que qualquer livro do Novo Testamento contém a totalidade da revelação cristã. Do contrário, não precisaríamos dos demais do contrário, não precisaríamos nós dos demais livros. E só resta aos protestantes, e eles o admitem, declarar que apenas o Novo Testamento, em seu conjunto, ou em sua totalidade, conteria, segundo eles acreditam, todos os elementos da revelação cristã. E isto surgem duas dificuldades insolúveis para eles protestantes. Eles podem orar, podem jejuar, podem clamar pela ajuda divina, não conseguirão nada. Porque eles estão em oposição à revelação divina. E eles não poderão responder estas duas perguntas que faço aqui. A primeira delas é: antes que fosse escrito o primeiro registro do Novo Testamento, que foi uma carta do apóstolo Paulo, escrita por volta do ano 49 da nossa era, portanto 15 anos após a ressurreição de Cristo, durante esses 15, 16 anos, em que não existiu qualquer registro escrito do Novo Testamento, qualquer carta, qualquer livro do Novo Testamento, não existiu qualquer registro escrito do Novo Testamento, nenhuma carta, nenhum evangelho, nenhum registro algum. Onde estava a doutrina cristã? Se a doutrina cristã, a fonte suficiente da doutrina cristã é a Escritura, onde estava essa doutrina cristã em sua integralidade, em sua totalidade, em cada um de seus elementos? Onde estava esta doutrina antes que fosse escrito o primeiro registro
do Novo Testamento no ano 49 desta era. Dirão os protestantes que até o ano 49, 15 anos após a ressurreição de Cristo, dirão os protestantes que não haviam mistérios de fé, que não haviam doutrinas, que não haviam verdades eternas, que não haviam sacramentos, que não havia batismo, que não havia Eucaristia, que não havia Pai Nosso, que não haviam bem-aventuranças. Se não havia qualquer escritura do Novo Testamento, onde se encontravam estes ensinamentos? Bem, a questão se torna ainda pior quando consideramos a resposta dos protestantes, que a totalidade dos artigos de fé deveria estar presente, está presente apenas no conjunto do Novo Testamento. Porque em seu conjunto, o Novo Testamento só foi completado, o Novo Testamento completou-se apenas com a composição do livro da Revelação ou do Apocalipse, que foi composto por volta do ano 90 desta era. Portanto, entre o fechamento do Novo, o fechamento do Testamento Novo, entre o fechamento da Escritura cristã, no ano 90, e a ressurreição de Cristo, pairam mais de meio século. São, de fato, quase 60 anos, praticamente 60 anos, 6 décadas. Durante estas 6 décadas, como confessam os protestantes, onde está, como não havia Novo Testamento completo, onde estava a integralidade da revelação divina? Onde estava a totalidade dos ensinamentos cristãos? Bem, apenas as nossas igrejas apostólicas têm uma resposta satisfatória para esta pergunta. Antes que houvesse uma primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, no ano 49, antes que o conjunto do Novo Testamento fosse completado no ano 90, antes que fosse escrito o livro do Apocalipse, durante estes quase 60 anos, a totalidade das doutrinas, pelo menos até o ano 49, e parte dessas doutrinas até o fechamento do Novo Testamento, do Testamento Novo com o Apocalipse, estas doutrinas pertenciam à oralidade, à autoridade da igreja, à pregação apostólica, à tradição. Então estas doutrinas, elas eram conservadas, elas eram mantidas, elas eram transmitidas pelo veículo da tradição. Como as escrituras cristãs ou não haviam sido elaboradas até o ano 49, ou não haviam sido completadas até o ano 90, durante todo este curso de tempo, naturalmente, que houve pregação, houve ensino, houve doutrinação, houve comunicação da revelação divina, segundo o mandamento de Cristo, ensinai, ide em meu nome, ensinai a toda criatura, quem vos ouve, a mim me ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Houve Eucaristia, houve batismo, houve ensinamento das bem-aventuranças, houve Pai Nosso, tudo isso, todos os dogmas, mistérios, a essência, por assim dizer, do cristianismo, existiu e subsistiu durante 15 anos sem que houvesse escritura, antes que houvesse escritura cristã. E as coisas continuaram mais ou menos da mesma forma, da mesma maneira, por outros 35 anos, até que o cânon do Novo Testamento se completasse com o livro do Apocalipse. Não há como fugir a esta verdade prístina, clara, insofismável. Durante todo este tempo de 15 ou 60 anos, houve um outro veículo em lugar da Escritura, ou juntamente com ela houve um veículo paralelo. E este veículo é o veículo que nós afirmamos, nós, católicos, apostólicos, ortodoxos, veículo que nós afirmamos até os dias atuais, o veículo da tradição.
Sustentamos, portanto, que a revelação divina possui dois veículos: a escritura do Novo Testamento, ou o Evangelho escrito, e a tradição. De modo que, ainda hoje, o veículo das Escrituras não está completo no que diz respeito à comunicação da totalidade da revelação divina. Existem verdades, existem mistérios de fé que não se encontram presentes na Escritura. Portanto, acreditamos piamente, honestamente, e afirmamos a insuficiência das Escrituras, a sua incompletude, precisando a Escritura, no que diz respeito à revelação divina, ser suplementada, ser completada pelo veículo da tradição. Julgamos ter exposto da melhor maneira possível as razões históricas que assistem à Igreja Ortodoxa ou à ortodoxia. Nos despedimos de todos os que tiveram a delicadeza de acompanhar-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível. Aqueles que apreciaram as nossas considerações, rogamos encarecidamente que deixem o seu like, que compartilhem esta gravação e que se inscrevam no canal. Um abraço fraternal a todos e até a próxima.